93 Kirin Saga Capítulo 333 Ansiedade Autor El sublinhando Dom. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor confira o site, link na descrição. Tio Draugr Face. O dia de trabalho acabou. Rasteje de volta para sua cripta. Ei, não diga isso. O quê? O cara é um idiota. Não fala, não come. Acha que ele me assusta. Mãe. Bah, que caiam fora, seus dois merdas. Trabalhem tanto quanto ele e depois reclamem. O superintendente defendeu Draugr Face. Hoje foi um dia normal em Markarth. John sobe. Todos o chamam de Draugr Face. Ele trabalha em silêncio, rouba algum dinheiro e outras coisas e depois volta para os Warrens no final do dia. Ele cresceu em Riften e Markarth era muito parecido com Riften. Família magnata, Jarls incompetentes e o mal à espreita por toda parte. Ainda assim, fora de sua rotina diária do último mês, João fez uma pausa neste dia. Ele ainda estava procurando uma maneira de se livrar daqueles grilhões ao seu redor. As vinhas que envolviam seu corpo estavam realmente limitando demais. Ainda assim, a nova magia que ele descobriu depois de romper o estágio de Jadeskin era algo aterrorizante. Uma habilidade natural que tem muito potencial se for bem aprendida. Mas não era hora de pesquisa, era hora de cura. João tinha um encontro marcado com o alquimista. Entre por aqui. Assim que ele chegou a Agscuren, uma loja de alquimia em Markarth, o proprietário Botelo o convidou a entrar. Botelo era um Old Ashman que não está associado aos renegados, então João foi até ela em busca de uma cura. Entra aqui, o lugar está vazio, sou eu e minha assistente. João entrou vestindo suas roupas de trabalho que ele não tem nada além delas e escondendo a cabeça com um capuz. Assim que se sentou onde Botelo apontou, tirou o capuz e a camisa. Suspiro. Pobre menino. Botella suspirou e verificou o corpo de João. Os ferimentos em seus dedos e na perna esquerda estão limpos, apesar de sua linha de trabalho. Estou surpreso que você não tenha nenhuma inflamação ou infecção. Além disso, a pele do seu rosto e do lado esquerdo ficará viva em breve. Apenas atenha seu remédio. João assentiu. Você trouxe dinheiro suficiente? João assentiu novamente. Então podemos começar. Apenas feche os olhos e descanse. Mais algumas sessões e seu crânio ficará curado e ouviremos sua voz. Botella tratou João gentilmente e ele ficou grato por suas ações. Bondade não veio sem dinheiro embora. Além disso, entrei em contato com algumas pessoas sobre essas vinhas crescendo em seu corpo. Não sei o que aconteceu para elas estarem vivas em você como hospedeiro. Elas claramente se transformaram de plantas em parasitas agora. É inédito, então não se preocupe. Tenho grandes esperanças. Ainda estou me perguntando como isso aconteceu com você em primeiro lugar. As perguntas de Botella eram muitas, como qualquer pessoa deveria ter. João pode responder algumas, não pode responder algumas e não quer responder algumas. Ainda assim, essas respostas levaram sua memória para trás. 3 meses atrás os Agravens certamente apareceriam dia após dia para garantir que o processo estivesse indo bem, mas o que eles não previam era João tão animado como sempre, enquanto estava preso no tronco da árvore por mais de 3 dias. Ele não parecia cansado ou com fome, seus olhos ainda estavam brilhantes e não mostravam nenhum sinal de desconforto. Explicando que João é um inimigo poderoso e possui o sangue de um deus. Os Agravens descartaram suas preocupações como boa sorte para a árvore que estão cultivando em cadáveres. 1 ou 2 dias se passaram e o visitante desta vez não eram as bruxas, mas sim um rosto que João podia reconhecer. Alaric de Catspiri e seu irmão esquisito Groshi. Olha, Groshi. O Nordic te machucou, nós o capturamos. Groshi. Groshi. Ah. Eu sei, certo? Sua vitória sobre João teve um preço alto. 300 Forsworn e 8 Agravens para apenas um único homem. Alaric amargamente chamou isso de vitória, mas ele sabia melhor. Toda a família renegada realizou um funeral por causa daquele homem tão confortavelmente descansando em uma árvore. Apenas os infratores da lei mais hediondos, traidores e nórdicos podem ser oferecidos às árvores. Considere-se com sorte. Disse Alaric.
Ele olhou para João. Cabelo ruivo era como sangue fluindo em um campo de batalha e olhos azuis brilhantes, mas ainda olhando para Alaric. Para ele, João parecia mais jovem do que seu tamanho daria, mas isso não importava para Alaric. João foi um desastre. João olhou para Alaric. Um anão para um selvagem cujo cabelo estava despenteado e o rosto cheio de tinta de guerra vermelha que parecia um pássaro. Ele ficou orgulhoso na frente de João como se estivesse examinando seu troféu. Filho da puta. Você me custou muitos homens, mas... aqui está você, quebrado e conquistado como todos os nórdicos deveriam estar. Alaric disse insultando João. João fechou os olhos sem nenhum interesse em Alaric. Por que se preocupar com uma pequena batata frita? Alaric não gostou da reação de João e continuou. As matronas chamam você de Godblood, certo? Não tenho certeza de onde isso vem, mas você é um daqueles abençoados pelos deuses nórdicos, certo? Ei! Olhe para você agora. Nem mesmo capaz de se libertar. Não você sabe como essas árvores são chamadas? Elas são as árvores Briareart. Uma vez que uma pessoa como você é colocada em uma dessas árvores, a árvore irá comê-la. E o que sobrar se transformará em um pedaço de lixo. Você será o maior pedaço de lixo nórdico que já tivemos. Quando Alaric terminou, João abriu os olhos e examinou a árvore de perto. Então entendeu que tipo de árvore era. Ele não viu nenhuma árvore assim no jogo e os Reashimen mantiveram os assuntos relativos aos Briareart Warriors um segredo bem guardado. Nós fazemos apostas sobre quanto tempo você vai demorar para morrer e quantos corações a árvore vai nos dar de você. Oh! Isso vai ser magnífico, tenho grandes esperanças em você. Alaric continuou provocando João com palavras sem sucesso. Era compreensível. João é forte e pessoas fortes são difíceis de quebrar. Não há como Nord que destruiu seus melhores guerreiros desmoronar tão facilmente. Ainda assim, Alaric tinha uma última pergunta a fazer. Diga-me, você conhece aquele homem que eles chamam de Ulfric? Ulfric Stormcloak? Aquela ameaça. Ele pode gritar como você e aquele homem que você veio salvar. Você aprendeu com ele? Ele é seu líder. Não se preocupe, você não pode gritar. A árvore não vai deixar você de qualquer maneira. Então, aquele homem. Posso matá-lo? Alaric perguntou com olhos frenéticos. Afinal, era seu único propósito desistir. Mate o Frick e vingue tudo. Ele aprimorou sua habilidade por muitos anos e matou muitos Nords, mas nenhum era como João e Ulfur. Claro, era natural para ele pensar que eles estão relacionados à sua figura do diabo, mas a resposta de João deixou muito desconfortável. Os olhos de João mostravam zombaria e ele moveu a cabeça como se dissesse, claro, por que não? Alaric ficou chateado com a reação arrogante de João que não parecia um prisioneiro em sua mão. Apenas espere. Vou enfiar aquela lâmina no coração de Ulfric e daqueles que estão entre mim e ele. Mas primeiro, terei a satisfação de ver você morrendo lentamente. Alaric apareceu e estava prestes a sair, mas lembrou-se de algo e pegou um pano que trouxera consigo. Quase esqueci, nós desenterramos isso com você. Bela lâmina. Em sua mão, Alaric segurava, Bloodskull. Eu vou mantê-la a partir de agora. Uma espada digna de Alaric, a águia de sangue. Não sou muito bom em nomear e sei que você fez algum tipo de juramento de silêncio. Então vou nomear essa espada depois de mim, águia de sangue. Não é legal, Grosh? Grosh. Eu sabia que você concordaria comigo. Alaric ficou satisfeito com o que fez. Reivindicar a arma de outro guerreiro na frente dele sem matá-lo não é diferente de manchar sua honra e nome. Alaric pegou Bloodskull na frente de João e chamou de Bloodagly depois dele mesmo. João não gostou do fato, mas não tem jeito. Alaric pode usar Bloodskull de qualquer maneira. Era a arma pessoal de João por um bom motivo. Alaric virou-se para João com a espada na mão e apontou para o ombro de João. Não quero ser chamado de ladrão, mas acho que esta arma pode feri-lo ao contrário das comuns. É por isso que vou usá-la para derramar um pouco de sangue e reivindicá-la como minha, sem desonra para você nisso. Alaric disse isso e pressionou a espada no ombro de João. Grosh.
Groshi sentiu uma má premonição e tentou puxar Alaric para longe de Jon, mas era tarde demais. Jon sorriu levemente quando a espada tocou seu ombro e usou a energia essência dentro dele para ativar as sobras de aura em Bloodskull. Assim, uma esfera de tirante aura vermelha explodiu da espada e explodiu todos ao seu redor. Alaric e Groshi foram empurrados para trás alguns passos, mas a árvore e Jon estavam exatamente como estavam. Gemido. Titornivines apertou-se contra Jon por fazer um movimento tão impertinente e o fez gemer. Alaric, que causou isso, estava pálido. Não apenas a lâmina obedeceu ao seu mestre, mas a aura dormente era poderosa. Alaric lembrou vividamente o que aconteceu alguns dias atrás, quando ele enfrentou Jon na batalha e o clima festivo em que ele estava foi quebrado. Ele olhou entre Bloodskull e Jon como se tivesse sido derrotado em uma competição de masculinidade. Jon manteve o ato inexpressivo depois que o Tornivines parou de apertar sobre ele. Alaric ficou furioso, mas as bruxas logo apareceram e exigiram que ele deixasse as árvores brilhar e a arte muda sem causar problemas. Alaric olhou para Jon com ódio antes de se virar e sair com Groshi. Ainda assim, Jon viu algo que o fez gemer e olhar para Groshi com forte intenção de matar. Alaric e Groshi notaram o que Jon estava olhando. Alaric achou que seria uma boa forma de se vingar de Jon. Pegou o martelo que estava pendurado nas costas de Groshi e o exibiu. Este é realmente um bom martelo condizente com meu poderoso irmão. Nós o tiramos da área. Parece que seu antigo dono não precisará mais dele. Alaric sorriu e devolveu o martelo de guerra a Groshi. Este era o martelo de guerra de Ulfur, o porrete do campeão. As palavras de Alaric fizeram Jon sentir como se um fogo queimasse em seu abdômen. Ele tentou se convencer de que Ulfur e Nefertiti escaparam e vão buscar ajuda em breve, mas nunca pensou que o martelo de Ulfur apareceria aqui. Ele agora estava com raiva e preocupado. Por causa de suas emoções negativas, sua resistência interna à árvore brilhar e a arte em que ele estava preso quase desmoronou e a energia da árvore quase devastou seu corpo. Jon conseguiu se acalmar, mas seu coração estava realmente preocupado e a única coisa que ele pode fazer é rezar ou torcer pela segurança de Ulfur. Se ele pudesse falar, ele oraria, mas ele não ora há quase 18 anos. Nem mesmo tinha certeza de que suas orações seriam ouvidas em uma palavra estrangeira, mas ele orou mesmo assim. Assim que ele se acalmou, ele começou a pensar em si mesmo agora. Ele precisava de um plano e não esperava nenhum tipo de ajuda. Na pior das hipóteses, ele é dado como morto. Ele sabia que sua família faria algumas ações caóticas, mas ele administraria, não importa o que. Com tal mentalidade, Jon recuperou seus sentidos e se concentrou nos três e em sua energia padômica que há muito cobiçava. Esta é a oportunidade dele. Ou ele come a árvore ou a árvore o come. 3 meses à frente, o interol do palpite de Jon não estava errado. Sua família estava fazendo tudo o que podia. Quando ele desapareceu há 3 meses, todos os fardos de Winterol recaíram sobre Alina. Ela tinha seu clã, a geração mais jovem Firemani que agora está presente em Winterhold. Ela tinha a influência de Jon. Ela tinha todo o poder para comandar qualquer criatura em Winterhold. Até o Jal era mais respeitoso com ela do que com Jon. Afinal, uma Lady é uma Lady e ela era superintendente de Winterhold, filha do patriarca Sigurd Wormblad e mulher de Jon Dari, os dois mais fortes de Winterhold. Ainda assim, ninguém mais conseguia sentir aquele vazio. Jon e Nefertiti estão desaparecidos, o que significa que metade da família se foi. Julanar está acamado e sua situação é estável sem motivo conhecido. Até o professor de Julanar, Nurileon, disse que não tem uma explicação lógica para a doença dele e vinha todos os dias verificar e preparar o remédio. Apenas para quem chorar ou correr quando não há mais ninguém em quem ela possa se apoiar. Ela ainda não tem 18 anos e seu mundo está enfrentando um desastre. Quando ela foi pedir ajuda a Nurina, esta lhe disse para ter paciência e esperar. É possível. Ela pensou. Bem, o ato de pensar era algo que ela queria evitar a todo custo. Ela começou a odiar o Winterol por estar fugindo por nada, mas deixando seus entes queridos enfrentando Deus sabe o que sofrem. Gerir o maldito porão vale a pena a essa altura.
Não adianta fazer um belo jardim para um palácio em ruínas. Ela precisava de paz. Um tempo fora. Um fugitivo curto. Ela abriu a janela e se teletransportou de volta para o quintal da casa. Loctur, levante-se. Sem aviso prévio, ela saltou sobre Loctur e ele voou carregando-a. Destino. Seu palácio favorito neste mundo. O Santuário Eldergleon. Kirin Saga capítulo 334 Ganho hostil. Como está sua audição agora? Sua voz está saindo sem problemas. Sim, obrigada. Pouco. Melhor. Ótimo, garoto. Não seja precipitado ainda. Mais uma sessão e você ficará bem. João acenou com a cabeça e deixou o ar escuro e voltando para os Warrens. Ele era uma pessoa grande e era conhecido nos Warrens como alguém que pode lançar as pessoas com um tapa. Ninguém ficaria em seu caminho, mas alguns ainda tentariam agir como seus subordinados como pragas irritantes. João estava apenas ocupado meditando de qualquer maneira. Seu humor estava claro e com uma série de objetivos: curar-se, livrar-se daquelas vinhas e, finalmente, terminar o terceiro trabalho. Mas antes que alguém se vingue, é preciso encher sua barriga roncando. João foi ao mercado e encontrou uma barraca de comida limpa e aí vem. João é um comedor exigente. Mesmo que seja o apocalipse tenha altos padrões de alimentação, um hábito que reencarnou com ele. João pegou a melhor comida que conseguiu e caminhou pela cidade até um determinado ponto. Lá alguns mendigos e mineiros iam e escolhiam um lugar para a apresentação esperada. Foi sob a varanda do templo de Dibela, a deusa do amor, da arte e da beleza. Todas as noites, as sacerdotisas de Dibela se reuniam na varanda com a Sibila de Dibela para realizar uma oração musical para Dibela. Embora apenas alguns membros femininos do culto de Dibela possam participar dessas orações, ninguém mais é permitido. Ainda assim, os mendigos são os únicos que se sentam sob a varanda e ouvem. João também queria ouvir a música. Ele subiu a escada para o templo e contornou o penhasco até a área onde os mendigos se sentam. Ele viu alguns mendigos já aqui em cima, mas um olhar para o gigante os fez correr como formigas. João não queria assustá-los, mas não era ruim de qualquer maneira. Ele pode escolher a rocha mais confortável para se assentar. De volta à sacada, as sacerdotisas estavam reunidas em cadeiras de madeira alinhadas em círculo. Eles não eram muitos deles, mas pela maneira como falavam com alguém, João percebeu que havia alguém importante entre eles. Estamos honrados que você se juntou a nós esta noite para o hino, minha senhora, mas você não vai se cansar. Você ainda não se recuperou. Uma sacerdotisa falou. Está tudo bem, Sena. Se eu não sair, a pequenininha não vai sair. Veja, ela tem tanto medo das pessoas. Mas, minha senhora, desde quando começamos a pegar crianças sem teto, você não deveria pelo menos enviar a mordomo do castelo para listá-la no orfanato? Sena parecia protestar. Sena, já chega. Outra voz juntou-se à conversa. Amal. As palavras da Sibyl de Dibela são as palavras de Dibela. Não discuta muito. Agora, vamos começar. Aqui, pequenino. Você pode brincar com esse tambor, não o quebre. As sacerdotisas encerraram a conversa e começaram a tocar uma música calma e bonita. João sentiu-se tranquilo ao ouvi-lo e pegou um pouco de sua comida quente e comeu em silêncio e começou a pensar no que aconteceu da última vez que ouviu música. 2 meses atrás, surpreendendo a si mesmo e envergonhando qualquer outro organismo vivo em Clariel, João sobreviveu por um mês inteiro naquela árvore. Mesmo que ele devesse ter morrido de fome e sede, mesmo que seus músculos estivessem seriamente danificados e o sangue parasse de fluir neles pela maneira como ele foi colocado na árvore, mesmo que ele devesse ter sangrado demais para viver, mesmo que a árvore Briarearte deveria ter sugado sua força vital e o transformado em uma casca sem vida de cadáver, ele ainda conseguiu viver. Vendo algo inacreditável, as bruxas e os renegados ficaram sem saber o que fazer. Eles tentaram matar João várias vezes durante o último mês, mas ele era demais para lidar. Armas comuns não podem machucar sua pele, Netlebane pode matá-lo, mas mesmo a lâmina amaldiçoada não pode mais fazê-lo sangrar.
Quanto terror aquele nó pode causar a eles. Como sua última tentativa, Alaric esfaqueou João no coração, mas João não morreu. João continuou olhando para Alaric, que estava traumatizado naquele dia. Os agráveis então tiveram que intervir e selar João junto com a árvore. Eles não conseguiam entender o que João era, então o mantiveram todos longe dele. João entrou em suas cabeças sem fazer nada. Bem, pelo menos eles não me decapitaram. Selvagens e ignorantes. Exatamente como em João não poderia sangrar até a morte, tendo uma falha de órgão ou sobrevivendo a uma facada no coração. A resposta não foi nada simples. O próprio João foi o mais impressionado, pois conhecia os segredos por trás de tudo isso. Saber a verdade por trás do truque às vezes pode ser decepcionante, mas João ficou impressionado com seu progresso. Para sobreviver, ele precisava de energia e passou a estar cercado por sua fonte favorita, a energia vital padômica. Para capacitar sua máquina humana, ele precisa de comida. A comida se torna energia nas células, mas havia vários tipos de energia no corpo, mas a mais importante é a energia essencial que vem da alma. Para manter seu sistema vivo, João iniciou um processo de tentativa e erro sobre como distribuir sua energia de ciência nas células. Foi um trabalho tedioso no início, mas depois ele sentiu que sua condição corporal estava melhor. Como adquirir mais energia dependia da árvore Briareart. João continuou absorvendo a energia vital padômica que o estava atacando e reabasteceu sua energia de ciência. A Briareart Tree também conseguiu absorver um pouco da energia da essência de João, mas ele era superior em termos de manipulação de energia. Ele estava contando apenas com o corte da árvore para atacá-lo porque ele não pode lançar um feitiço para absorver a energia padômica que ela possui. Se a árvore não fosse um ser racional, deveria saber melhor e parar de atacá-lo, deixá-lo morrer de falta de energia. O próximo problema que João encontrou foi o sangramento. Ele não conseguia parar as bruxas de esfaqueá-lo todos os dias para obter um pouco de sangue de Deus na árvore. Ele estava realmente irritado com isso e reabastecer o sangue com essência e energia era uma dor. A resposta para isso era tentar obter um controle interno sobre seu sangue. Ele foi mais fundo com sua meditação, mais fundo do que onde quer que tenha ido antes e começou a desvendar os mistérios do corpo humano. Ele começou a se concentrar na regeneração das células e como ele pode controlar coisas que nunca controlou antes. Sua pesquisa foi simples e rudimentar, mas muito frutífera. Ele aprendeu os caminhos do sangue e como manipulá-lo dentro de seu corpo, como parar o fluxo, como acelerá-lo, como evitar certos vasos sanguíneos todos juntos e até mesmo como detectar quaisquer micro-organismos nocivos dentro do sangue. Assim, quando as bruxas tentaram cortá-lo para tirar sangue, apenas algumas gotas caíram e nada mais aconteceu. Em seu tempo livre lutando contra a energia da árvore e cultivando-a dentro de si, a pesquisa de João foi além e permitiu que ele controlasse algumas partes de seu corpo que eram impossíveis de controlar, como mover seus órgãos por dentro. Mudar o lugar de seu coração foi o segredo porque ele não morreu quando Alarico esfaqueou onde deveria estar o coração. O corpo tem dois tipos de órgãos, os que seguem a vontade da pessoa e os que são programados para fazer o seu trabalho. João agora pode controlar a maioria desses órgãos e habilmente também. Este também foi o segredo de como ele evita a atrofia muscular. A essa altura, as bruxas começaram a pensar que João é um imortal e começaram a usar alguma magia nele que não representava nenhuma ameaça para ele. As bruxas usaram a magia de cobertura. Magia que não se enquadra em nenhuma escola de magia e era bastante famosa entre os orcs e os Reashmen. O termo de magia que pode descrever quaisquer formas incomuns de magia que não são amplamente utilizadas na comunidade de magos. João, sendo o gênio da magia que é, observou a magia de cobertura com todas as suas práticas erradas e feitiço estranho. Ele começou a ter uma ideia básica sobre isso também. Era simplesmente magia praticada em uma mistura de formas primitivas e antigas contendo muitos segredos perdidos na arte. João viu alguns aspectos de necromancia, magia de prisão, magia de sangue, maldições, voodoo, proteções astrais,
rituais de sacrifício e rituais de canto e muitas outras coisas. As bruxas cantavam canções assustadoras, faziam feitiços complicados e comandavam forças ocultas. João ficou simplesmente impressionado com seus captores por um tempo até que ele desvendou a maioria dos mistérios e então perdeu o interesse. Tudo isso e aquilo aconteceu no último mês. Seus visitantes, quase ninguém está internando também. A única pessoa que viria era Groshi. João parou de vê-lo como uma aberração quando soube que foi transformado de uma criança normal em uma criatura pelas bruxas. Nem mesmo ciente de sua própria idade, Groshi sempre agia como uma criança e trazia crianças para brincar em Briarheart Grove também. Os renegados sempre viveram assim de qualquer maneira. João não se importava com eles e os mataria assim que tivesse a chance de fazê-lo. E assim, um mês se passou. Das bruxas a Groshi e Alaric, as crianças que brincam com Groshi, João não teve nenhum visitante interessante o suficiente para ele abrir os olhos. Ou pelo menos foi o caso até que alguém finalmente decidiu visitá-lo. Oh, velho amigo! Você parece uma bagunça. Uma serpente negra apareceu diante de João. João levantou a cabeça e sorriu. Você deveria ter visto os outros caras. A serpente não ficou surpresa ao ver como João desceu sobre um exército renegado e os matou. Planejando partir em breve? Não. Ainda. Preciso de ajuda. E ajuda, vou oferecer. A serpente negra se transformou em uma raposa negra e saltou na árvore Briarheart. Em seguida, alcançou uma lacuna e fluiu como um líquido. Há algumas coisas que você precisa saber. Bem-vindo. De volta, Shadow. Tempo presente. Estmarche. Eldergulian Sanctuary Loctur voou para brincar longe do santuário quando Alina entrou. Os acólitos de Kine que estavam estacionados ao redor da área reconheceram Alina e Loctur e se retiraram imediatamente do santuário. A Sibyl de Kine era oficialmente sua líder espiritual, então era natural incomodar ela ou sua família chata. Mas era sabido em Skyrim o que aconteceu com João e como Alina estava carregando todos os fardos depois que ele desapareceu. Como ela tinha certeza de que Loctur e os acólitos estavam longe, Alina tirou a máscara do Guardião do Fogo, e seu rosto impecável e olhos vermelhos de rubi foram revelados. Quão bonita uma garota pode ser? Alguém pode perguntar. Bem, a beleza é um presente de Deus como qualquer outra coisa. Então não há uma escala fixa. Com isso, é seguro dizer que, apesar de ser a Sibyl de Kine, Dibella fez um ótimo trabalho em Alina. Mas hoje aquela beleza estava nublada por muita tristeza. Alina, que reprimiu suas lágrimas o tempo todo, sentou-se ao lado da lagoa no centro do santuário e descansou a cabeça em uma raiz do Eldergleão. Ela começou a se lembrar de todos os seus momentos favoritos com Jun. Como eles erraram quando se encontraram pela primeira vez e o quão ruim ela foi derrotada quando desafiou pelo título de Nurinas Legacy Apprentice. Houve aquele momento em que seu rosto véu caiu e quase começou uma briga entre seu pai superprotetor e João por ela. As vezes que lutaram juntos por Winterhold, as viagens que fizeram juntos, os lugares, o estudo, a bebida, o sexo, as coisas estranhas que ele mostrou a ela. Agora que tudo isso se foi, a amargura só tomou seu lugar. Ela não sabia por quê, mas suas memórias vinham nessa ordem. Sobrecarregada com tudo isso, seu peito se apertou. Ela se levantou e desabotoou o vestido, que caiu sobre seus pés. Sua figura graciosa não foi revelada aos olhos de nenhum homem além dos de João e ela tocou seus lados enquanto ele gostava de abraçá-la a noite toda. Sentindo falta de seu toque e provocação. Acenando com o cabelo que chegava aos joelhos, Alina pulou na água. A água estava fria, mas não muito fria, dava-lhe o conforto de que precisava. O mundo subaquático era calmo e lento, podia conter todos os seus pensamentos e preocupações. Ela sentiu que não faria mal se ela ficasse debaixo da água um pouco mais, apenas um pouco daquela paz. Infelizmente, você vai se machucar se não respirar. Sem saber como, uma voz falou com ela por trás de seu ombro. Alina entrou em pânico e saltou para fora da água em sua superfície por seu feitiço, Frost Steps.
A magia estava pronta para ser lançada em quem aparecesse e logo alguém apareceu. Da lagoa em que ela estava mergulhando, outra mulher apareceu e saiu da água olhando para Lina. A Lina não conseguia processar como alguém pode olhar nos olhos dela sem se machucar, mas apenas algum tempo atrás, quando ela conheceu Alfifir, o último fez contato visual com a Lina e sentiu um formigamento. João era tão especial quanto a Lina, se não mais, e Alf era insanamente poderoso. Isso significava que a mulher na frente de Alina agora é tão forte quanto Alf, no mínimo. Eu devo correr. Porque alguém tão forte se aproximaria dela se não fosse por más intenções. Alina pisou na água e empurrou uma forte força de Frost na mulher antes de pular. Não, espere. A mulher entrou em pânico, mas assim que o ataque atingiu, passou por ela sem tocá-la. Um mago espacial? Alina ficou atordoada, mas ela sabia que estava em apuros. Se o mago do espaço a perseguisse, ela precisava impedir a mulher por tempo suficiente e então correr para fora do alcance de detecção. Por favor, escute. Ela manipulou a água com telequinesis e a usou para fazer uma gaiola e congelou com essência e energia. Mesmo um mago espacial não pode passar por isso. Isso tudo foi feito enquanto Aline estava realizando o trabalho de pés na água e pulou para pousar em uma das grandes raízes da árvore Elderguleão. Ela pegou seu vestido e estava prestes a correr, mas de repente, a raiz se moveu sozinha e jogou Alina longe. Nossa! Eu disse para parar de se mexer. E é falta de educação pisar na raiz de alguém dentro de casa. Ninguém te ensinou isso. A mulher que estava enjaulada em uma gaiola de gelo destruiu movendo a raiz enquanto gritava com Alina. Alina já caiu de cabeça enquanto sua bunda empinou como um idiota. Ainda assim que ouviu a mulher falar, ela disparou com o rosto cheio de lama e os cabelos cheios de folhas. Ela cuspiu um pouco de grama antes de falar. Espere, espere, White. Você disse sua raiz? Sua casa? Aline estava totalmente em pânico. Isso mesmo, jovem. Eu, Glean, sou ancião deste santuário. É a minha casa. Alina ouviu Glean e Elder e então caiu na água. Kirin Saga capítulo 335 pausativo. Você veio. Entre. Alguém está esperando por você. Para mim? Sim, entre. Botella convidou João para sua loja. Lá, João viu duas belas senhoras, uma jovem e uma velha. Eles usavam hábitos de padre amarelos e pareciam bastante pacíficos. Senhoras, este é o homem de quem falo. Ele era um comerciante viajando e foi atacado por alguns agravens que o prenderam em uma Briare Tree. Ele conseguiu se libertar, mas ele tem algumas videiras sugando seu corpo e elas estão enfraquecendo muito. Pensei em trazê-lo hoje para lá, disse Bill vê-lo. Botella falou com a velha. Sibyl? João olhou para a velha e entendeu quem ela é. A Sibyl de Dibela, a líder espiritual do culto de Dibela em Skirin. Uma figura muito respeitada e generosa. A velha assentiu e falou. Criança, posso ver isso? João hesitou um pouco, mas então tirou a camisa e mostrou sua metade superior para as sacerdotisas. Dibela. A jovem sacerdotisa engasgou com o choque e a velha estreitou os olhos. Ao redor do corpo de João, uma grande videira cresceu como um órgão externo vivo. Era vermelho e verde com espinhos crescendo nele. Pode-se dizer que a videira estava com sangue fluindo por ela. Que estranho. A Sibyl de Dibela concentrou-se na videira e pensou. A jovem sacerdotisa, no entanto, continuou olhando para o corpo de João atordoada. A metade esquerda do corpo de João estava mais pálida do que a metade direita. Seu pé esquerdo e alguns dedos da mão esquerda estavam faltando. Havia muitos ferimentos e marcas de garras que mal cicatrizavam, assim como mais de 20 marcas de punhalada. Um deles era no coração. Você levou uma facada no coração. E sobreviveu? Ela olhou para João como se ele fosse um monstro. Quando ele entrou, ela estava prestes a xingar Botella por trazer um mendigo na presença da Sibila de Dibela, mas isso não era mais o caso. João parecia um sobrevivente que acabou de passar por uma experiência difícil. Você já passou por Oblivion por acaso? A sacerdotisa perguntou. 3 vezes. Sem um arranhão. Isso é tudo nosso. Querido planeta Nir.
João disse em alta zombaria. Ele não perdeu o senso de humor. Disse Botella. No mês passado, os guardas o tiraram dos portões com muitos ferimentos. Eu o tratei de mais de uma dúzia de infecções e maldições, mas ele parecia nem se importar com isso e continuou contando piadas. Botella pretendia aliviar a preocupação da jovem sacerdotisa apenas para descobrir que seu rosto empalideceu. Meu Deus! Uma dúzia de infecções e maldições. Você ainda está vivo. João sorriu e não respondeu. Ele também sofreu uma concussão que o impediu de falar e ouvir direito. Ainda assim, ele sobreviveu. A jovem sacerdotisa não quis mais perguntar. O corpo bem dotado de João já podia dizer muito àquela jovem sacerdotisa. Este homem era um guerreiro e uma pessoa rica. Uma sacerdotisa de Dibela pode dizer, afinal, eles são versados nos caminhos do amor, da arte e da beleza. Afinal, eu vejo. A Sibyl de Dibela parecia ter terminado seu diagnóstico. Olhou para João e falou. Sinto muito, criança. Não posso ajudá-la. Comparado ao templo de Mara e ao templo de Knaret, nosso templo é o menos versado nas formas de cura. Ainda assim, isso é muito avançado para qualquer curandeiro. Se minha estimativa está correta, essas videiras já são uma parte de você, e não da árvore de onde cresceram. Seu sangue flui para elas e seu poder é selado por elas. É como um ser nocivo que se apegou ao seu sangue, também, ao seu sangue parece ser muito especial. Ela disse. João sentiu um aperto no peito, ele assentiu e respondeu. Estou ciente de meu sangue. Você faz? Sim. Mas, você quer dizer que a videira faz parte do meu corpo astral? Corpo astral? A Sibyl não entendia o termo. Minha alma. Este Vini está compartilhando minha alma comigo? João perguntou. O rosto da Sibyl ficou longo, mas ela assentiu no final. Achei que você não entenderia. Não queria preocupá-lo desde o início. João assentiu. Eu sou um místico. Eu entendo. Obrigado. A voz de João estava um pouco deprimida quando ele disse isso. Ele não quis demonstrar e virou a cabeça. Está tudo bem, criança. Desejo-lhe sorte. A Sibyl disse e se levantou da cadeira para conversar com Botella. Falei com você sobre aquela garota, certo? Aquela que nosso templo escolheu há algum tempo. Ela é muito teimosa e muito exigente com a comida. Ela come a carne crua às vezes e pode ser muito violenta. Ela fala algumas palavras e às vezes tem uma febre ou um ataque de raiva. Você pode vivê-la, Botella? Não tenho certeza se ela é uma nativa de Riacho ou uma viajante perdida. Sim, lá disse Bill. Farei questão de visitá-la depois que terminar com o senhor aqui. Obrigado. Estou indo. A Sibyl se virou e saiu, mas antes de sair, ela se virou para João. Não quero lhe dar falsas esperanças, mas há uma jovem amiga minha que mora em East Marshall Winterold. Ela é uma excelente curandeira e alguém que recomendo a qualquer pessoa com um estado como o seu. Ela é conhecida como a Sibyl de Kinney. Aline? João ficou surpreso com a declaração da mulher e ela ficou surpresa com a pergunta dele. Parece que você e eu temos algum amigo em comum, criança. É. Eu só. Não posso deixar ela me ver. Desse jeito. A voz de João estava cheia de tristeza e sua mão pendia. Eu vejo. A Sibyl falou e voltou a falar, mas algo estranho aconteceu. Sua voz era dela, mas seu tom e a aura eram diferentes. Criança, você está fadado a trilhar o caminho difícil e esculpir o destino difícil. Em seu corpo em terra. Eles são os mesmos e sempre serão. Dragões você pode roubar, seu poder você pode reivindicar, seus corações você pode conquistar, seu caminho você pode andar e estrelas você pode alcançar. Ande e sonhe. A Sibyl disse algo que ninguém entendeu. Sua voz era etérea e cativante, ecoava na mente de João. Ainda assim, uma vez que ela terminou, sua aura voltou ao normal e ela olhou em volta um pouco, então sorriu e se desculpou. João ainda estava capturado no momento. A última vez que ouviu uma voz tão etérea não foi muito tempo atrás. Apenas uma vez por mês naquele dia. Um mês atrás, quando Shadow voltou para João, as coisas ficaram muito melhores. Desde o início,
Quando a montanha desabou sobre Jun, Shadow pulou em Grid e a possuiu para tentar manter Jun vivo sob os escombros. Seguindo sua política de não interferir muito, Shadow ficou de olho nos renegados enquanto eles pegavam Jun e mantinham um monteirinho onde eles iam e como sair daquele lugar. Assim que Shadow encontrou um caminho para Jun, ele o sugou e contou tudo sobre seu lugar. Ele também gentilmente fez algum reconhecimento e planejou uma rota de fuga para Jun. Jun, por outro lado, estava se preparando para algo grande. Agora que ganância está perto dele, ele pode espalhá-lo sob o bosque Briareart e se conectar a todas as árvores Briareart e rebentos ao redor. Ele começou a invadi-los e levar sua energia padomique viral. Em poucos dias, as pequenas mudas e árvores começaram a morrer carbonizadas, como se estivessem sendo queimadas por dentro. Os agráveis entraram em pânico, mas ninguém jamais poderia imaginar que era obra dele. Ele estava preso em uma árvore e ela começou a crescer e cobrir a maior parte de seu corpo, deixando apenas o rosto para fora. Além disso, seu nível de cultivo avançou como um foguete. Ontem à noite, ele avançou para a nova fase e seu corpo se encheu de vigor. Ainda assim, ele não saiu da árvore. O novo estágio é chamado de estágio Ebon Blood. Ele se concentrou em melhorar o sangue e seu avanço veio na forma de cuspir um bocado de sangue sujo e negro. Quando as bruxas viram isso, elas pareceram felizes pensando que Jun está finalmente morrendo e a grande árvore em que ele estava vai crescer algumas poderosas sementes Briareart. Mas elas não podem estar mais erradas. O aumento de poder de Jun exigia mais energia padômica e ele estava consumindo Briareart Grove em um estado enlouquecido. Ele estava concentrado, mas tinha alguns convidados irritantes que lhe causavam dor de cabeça de vez em quando. Primeiro, havia Shadow, seu amigo falador. Havia Grosh e as crianças Forsworn que ainda vêm brincar em Briareart Grove. Pelo que parece, Grosh é encarregado de limpar o Grove e as crianças tendem a se esgueirar e brincar com ele. A concussão de Jun doeria mais perto de crianças. A propósito, as lutas na área começaram mais uma vez, seriamente. Sim, o anão Reashima ficou muito irritado e continuou enviando guerreiros aqui e ali. O que é desta vez? Alguns guerreiros vieram há um mês e começaram a procurar por você e interrogar os clãs ao redor da campina. Dizem que alguns massacres violentos e sangrentos aconteceram. Acho que você sabe de quem é esse estilo. Meus perantes. Eu realmente gosto dessas pessoas. Você não acha que escolhi os melhores pais para você reencarnar? Cale-se. Você é irritante. Oh. Não seja tímido. Você gosta muito deles. Eu sei que gosta. A propósito, seu pai fica muito melhor em batalha, conjurando tempestades de cinzas e transformando pessoas em cinzas. Você perdeu uma grande visão, e aqui está você, sendo rebaixado de uma voz na minha cabeça para um amigo imaginário. O quê? Que rude. Quando você vai se libertar, seu vagabundo preguiçoso? Quando eu puder. Na minha época, as coisas eram muito mais simples. Quero dizer, ficar preso por uma árvore causaria muita vergonha, diz o cara que se deixou matar como um idiota. O quê? Eu sou uma pessoa pacífica. Eu estava tentando colocar o bom senso nas pessoas. Sim, o maldito guerreiro louco que se banha em rios de sangue de seus inimigos apenas em um ataque de raiva. Espere. Minha imagem é tão ruim assim? Sim. Tudo bem, vou calar a boca. Jun e Shadow chegaram a uma trégua e Jun continuou a mediar. 2 dias depois, a Briareart Trail ao seu redor começou a mostrar sinais de quebra. Jun continuou lutando até que suas energias se esgotaram e começou a queimar por dentro. Sim, finalmente. Jun circulou sua energia na velocidade mais alta que conseguiu e começou a esgotar a árvore antes que ela pudesse se recuperar. Depois que tudo foi feito corretamente, começaram a aparecer rachaduras na superfície da árvore e ela ficou completamente carbonizada. Jun flexionou seus músculos e estalos soaram, não apenas da árvore, mas de seus membros e pescoço doloridos. E finalmente quebrou. Liberdade. Jun era todo sorrisos quando seus pés pisaram na terra novamente. Ele quase tropeçou algumas vezes, mas seu corpo começou a sentir a vida novamente.
Cada osso estalou e João ouviu como o som da liberdade. Ele ainda estava tonto e precisava de um tempo para se adaptar. As coisas estavam boas e tudo, mas então ele checou seu corpo e a raiva chutou. Porra! Puta merda! Todos os tipos de maldições surgiram em sua cabeça. Seu lado esquerdo estava completamente menos animado em comparação com o lado direito. O motivo era simples. João queria preservar seu corpo, então ele o protegeu por dentro. Mas ele ainda queria que a energia viral padômica da árvore Briarearte entrasse. A única maneira de fazer isso era sacrificar alguns lugares e estes eram seus dedos mindinho e mindinho esquerdos. Agora, aqueles dedos estão completamente pretos e o lado esquerdo do corpo estava pálido, pois foi danificado pela energia invasora. As coisas não acabaram aqui. Havia uma videira enrolada em sua perna esquerda e também mostrava sinais de escurecimento. Porra de Oblivion. Ele sabia o que era, uma morte de tecido. Em alguns casos avançados, era conhecida como gangrena. Havia uma maneira de lidar com tal coisa. João concentrou-se em seu corpo e detectou até onde o caso se espalhou. Uma vez que ele detectou sua área de efeito, ele moldou, ganância, em uma lâmina gemido. Ele impiedosamente cortou suas próprias partes moribundas. 2 dedos e um pé. Filho da puta, Shadow ficou chocado e fora de si. Cale-se. Era a única maneira. Com isso fora do caminho, João moldou algumas partes de Grid em alguns dedos e um pé para substituir os que ele cortou. Membros perdidos não são problema para ele. Ele pode substituí-los sempre que tiver energia suficiente para isso. Ei, cale a boca, cara. Estou ocupado aqui. Não, olhe para trás, seu idiota. João olhou para trás e viu uma pessoa que não deveria estar aqui de forma alguma. Não era outro senão o profeta do trabalho. Araneanit. Ara. Né? João falou. Aranea olhou para ele sorrindo. Enquanto ela falava, sua voz era a mesma, mas aqui o tom era diferente. Era muito mais etéreo, se é que a palavra se encaixava na descrição. Então, você finalmente decidiu se mudar, jovem João Yude. Sua voz ecoou profundamente na mente e na alma de João. Bem, que se dane, até Shadow ficou surpreso. João olhou para Aranea e estreitou os olhos. Ele quase pode jurar que pode ver uma aura de luz ao redor dela com uma estrela flutuando sobre um ombro e um crescente no outro. Era ela. Azura. Kirin Saga capítulo 336. Azura Tio Azura, rainha do amanhecer e do crepúsculo, mãe da rosa, rainha do céu noturno, magia entre os reinos, senhora da vaidade e do egoísmo. A que o devemos o prazer. João falou o que pensava para Azura sabendo que ela lia seu coração. A luz cintilante ao redor da sacerdotisa Aranea brilhou mais forte como a possessão divina de Azura. Ela sorriu melhor, era Azura. O sorriso carregava uma força destrutiva da natureza que fez João quase querer recuar e falar com ela do outro lado da caverna. Um prazer que não posso oferecer se minhas palavras você não puder entender. Eu não o impedi, jovem João Yude, mas seu destino e muitos estão entrelaçados. Azura disse com uma voz etérea. O rosto de João carregava uma sugestão de carranca. Diga-me algo que não sei. Ele ainda estava em um ataque de raiva por cortar o próprio pé e os dedos. Ele também tinha muitas perguntas a fazer, mas precisava ser paciente na frente de Azura. Uma vez que você maculou a estrela mais brilhante, você sentou uma série de ações no movimento da grande roda do destino. As coisas não são as mesmas. Os destinos mudaram e minha divindade na Terra não é tão brilhante quanto antes. Minha divindade pode ser tratado, mas os movimentos de mudança são eminentes ao redor da Terra. Isso mostrará efeitos. Meu trabalho para você é alterar o destino que será. Quer dizer que mudei o futuro? Muito. Eu não entendo. João estava confuso. Como transformar a estrela em negra pode alterar tanto o destino? No jogo. Quero dizer, no futuro, se a estrela for alterada para preto, nada tão sério acontecerá. Azura olhou para João com interesse. Falando em futuro como você já sabe. João olhou para Azura com desagrado e assentiu. Eu realizei a adivinhação do futuro.
Então você deve saber que seu destino atual não é tão forte quanto no futuro. Seu destino agora é caótico, mas amanhã ele estará gravado em pedra. Mais difícil de esculpir. Eu não entendo. Espera. Você está dizendo que se eu contaminasse a estrela no futuro e não agora, minhas ações não teriam uma reação como esta. É como você disse. Seu destino não começou a agir, seu destino protege os outros assim que entra em ação. Agora que não entrou em ação, mal pode proteger você e alguns ao seu redor. João ficou atordoado por um segundo. Ele entendeu o que Azura estava dizendo. Em outras palavras, quando os eventos do jogo começarem, suas ações serão protegidas por seu destino, mas como seu destino é atualmente tão forte, ele pode mudar muitos ao seu redor. Tomar muitas ações antes do início dos eventos do jogo está mudando o futuro em grande escala. Isso é ruim. O que exatamente eu mudei? Minha divindade está enfraquecida. Quem você acha que vai sofrer? Seus seguidores. E quando a estrela foi manchada de preto, quem você acha que ganhou poder? João ponderou um pouco. A Black Star é uma Black Soul Gem que é uma ferramenta básica em necromancia. Necromantes. Seja específico. João pensou rápido e conseguiu juntar todas as pistas. Um nome veio à sua mente e sua boca se abriu. Só podes estar a brincar comigo. Estou satisfeito por você ter conhecimento. Entre outras coisas, seus trabalhos virão 7. O primeiro foi ajudar um trabalhador no reino da loucura. O segundo foi salvar o irmão de quem você precisa mais do que imagina. Você fez ambos bem. Então o Fur está seguro. Eu sabia disso. Obrigado, Senhor. João suspirou, mas eu não entendo. O que Ziu-Fur tem a ver com isso? Os irmãos têm laços fortes. Você deve saber e ver. O trabalhador carrega um segredo que você precisa para o seu último trabalho. João coçou a cabeça. Estou completamente perdido aqui. Então aquela coisa de manchar a estrela vai fazer aquele cara meu último trabalho e Isa é necessária para isso. Azura sentiu. Ok, pelo menos eu sabia qual seria meu último parto. João segurou sua cabeça que começou a doer. Não se preocupe, jovem João Yude. Seu destino guiará outros ao triunfo. Meu único propósito é consertar o que foi rasgado. Você receberá seu terceiro trabalho agora. Azura disse. Espere. Eu ainda tenho perguntas. Nefertiti, minha gata. Essas vinhas estão nos bloqueando. Onde posso encontrá-la? João perguntou preocupado. Não se preocupe com os Fei, pois por você ela está ligada e em um lugar quente. Ela é amada e protegida. Você precisa se preocupar com o outro. Quem? A garota com olhos coloridos. Alina. João perguntou. A outra garota. Ju. O que há de errado com Ju? A expressão de João empalideceu. Ele quase pulou em Azura, mas Shadow estava lá para detê-lo, prendendo Grid no chão. João mal se comportou, mas continuou olhando para Azura, que apenas sorriu de volta. Uma criança de Doomer deu à luz àquela menina, uma menina mestiça. Você sabe por que pessoas mestiças não são muito vistas? Azura perguntou. As sobrancelhas de João franziram. Ele estava ciente da raridade de pessoas mestiças. Neste mundo, se um homem e uma mulher se acasalarem e uma criança nascer, na maioria dos casos essa criança nascerá na raça da mãe com algumas dicas do pai. Ainda assim, Julanar era um meio humano meio elfo, uma raça muito incomum. A maioria daqueles que nascem com meias raças morrem jovens. Isso era de conhecimento comum, mas não é raro que essas crianças sobrevivam. Eu sei por quê. Então você entende o motivo? Eu não. Pelos seres superiores, as raças mortais são patrocinadas. Deles, eles têm proteção e extraem o destino. Ao nascer, quando recebem um nome, as crianças ganham o destino que, se perdido, trará morte para suas vidas e nenhum ser superior patrocina um filho de outro. É por isso que crianças mestiças são ignoradas pelo destino. Além disso, se um ser superior cai ou muda, o destino daqueles que são patrocinados segue. João parou Azura com a mão. Espere um minuto.
Você está dizendo que os mortais precisam de seres superiores para protegê-los para obter o destino e a bênção que é como aqueles poderes raciais. Isso acontece quando a criança recebe um nome, certo? Azura sentiu. Então, se alguma coisa acontecer com o Deus que patrocina uma raça, a raça enfrentará mudanças. Por exemplo, como Trinimac foi comido por Boirea e depois defecado como uma pilha de esterco, Trinimac se transformou em Malakate e seus seguidores se transformaram de altos elfos em orcs. Azura sentiu novamente com um sorriso, como se lembrasse de algo agradável. Então Ju é como uma criança que nasceu sem destino. Um destino fraco, mas você já deu um destino a ela. Não forte, mas o suficiente para a sobrevivência dela enquanto você sobreviver. Meu? Sim. Você deu a ela um nome que só você entende. Você deu a ela esperança e um lar. A garota te adora e seu destino qualifica como um ser superior. Você está patrocinando a garota como seu Deus. Ponto que. Jo não estava mais aceitando isso. Com você entendendo isso, você deve saber que ficar enfraquecido assim enfraqueceu sua influência sobre a garota e ela ficou doente. O corpo de João estremeceu. Os problemas complicados em sua cabeça agora são muito simples em comparação com os assuntos da divindade. Isso era muito confuso para sua cabeça lidar. Ele segurou a cabeça quando uma forte dor de cabeça o assaltou novamente. Ele não se importou e olhou para Azura. Por favor. Sem ele dizer, Azura sentiu. Seus sentimentos são sinceros. Eu já protegi a vida da garota o máximo que pude para que ela sobrevivesse mais meio ano. Mas você é o patrono dele e fará o resto. E aí vem o seu terceiro trabalho. Azura disse. O rosto de João estava sombrio, mas ele acenou com a cabeça esperando por esperança. Você está enfraquecido. Cure-se assim que puder. O segredo está na campina, em nenhum outro lugar. Pelo sangue, pela maldição e pelo sacrifício, você se recuperará. Azura disse isso e o sentimento etéreo começou a desaparecer. Antes que sua possessão divina termine, ela deixou algumas últimas palavras para João. Ajuda eu não ofereço a você, mas a sinceridade que você pode obter. Feliz aniversário, jovem João Yude. Sua mente ficou em branco por alguns minutos. Muito precisava ser feito e ele ainda não escapou. Em alguns minutos, alguém virá verificar, mas ele nem estava mais se importando com isso. Quando Azura desapareceu, ela levou Araneia com ela e deixou João para pensar. Inferno, ele não consegue mais pensar. Seu último trabalho foi revelado a ele e ele descobriu como era tudo culpa dele. Não só isso, ele descobriu o estranho estado de Julianar. Além disso, ele não deve deixar o riacho porque a cura para seu caso está neste lugar. Porra! João deu um soco no chão com toda a força e o choque no chão. Nível 1. O soco do estágio e Bomblood começou a sacudir a caverna. Sua frustração e ódio aumentaram. Autoaversão e muitos sentimentos negativos conflitavam entre si. Ele precisava acabar com isso dentro de meio ano. Para sua sorte, era tempo de sobra. João olhou ao seu redor e nada além de ganância com ele. Foi satisfatoriamente mais do que suficiente. Ganância não era um ser comum. Era uma parte de João com habilidades que transcendem os sentidos. Assim como qualquer habitante do mundo das sombras, ele pode se esconder até mesmo dos olhos dos príncipes dédricos. Ganância tem a habilidade que João chama de release, que permite possuir objetos mortos e mostrar sua verdadeira natureza ou capacitar tudo com base no poder de João. Em vez disso, ganância é uma matéria negra sem forma que pode endurecer em qualquer forma que João precise: espadas, arcos, lanças, armaduras, etc. Isso foi o suficiente para João, que não pode usar magia e seu único poder é sua ridícula força física. Mantendo algumas partes de Grid, como as partes do corpo que ele cortou, João caminhou direto para a entrada da caverna. Quando ele estava prestes a sair, alguém entrou. Jay Groshi. A aberração gigantesca viu João andando livre e quase caiu de bunda. João parecia sua norma, mas carregava um sorriso estranho no rosto. Não era um sorriso determinado e heróico. Estava frio. Foi cruel.
Foi sádico. João pode não ser capaz de liberar sua aura de tirano, mas com certeza o tirano foi libertado. Ele não era apenas o tirano de antes. Ele era uma besta ferida que não é sobrecarregada por ninguém para salvar no momento. Uma besta ferida solitária. Sua mente estava sobrecarregada com todas as coisas que ele acabou de ouvir da deusa, então ele estava em um estado enlouquecido. Para resumir, a besta estava ferida, enlouquecida e solitária. Então, Groshi. João não pôde deixar de sentir seu coração dançar. Groshi. Groshi. Sim. O que? Sempre. João reformulou, Grede, em uma longa espada de foice e a girou enquanto saltava em direção a Groshi em um piscar de olhos e atacava. Antes que ele percebesse, a cabeça de Groshi estava no chão. João chutou a cabeça como uma bola e caminhou até o corpo de Groshi, pegando o martelo de Elufur. O porrete do campeão estava finalmente nas mãos de João. Esta foi uma boa arma. Agora, ganância, pode se concentrar na defesa. Com isso, João se virou para a entrada e saiu, mas parecia ver aqueles que costumam seguir Groshi, os garotos Forsworn. Eles estavam parados em seu lugar silenciosamente olhando para o Groshi sem cabeça em choque. As crianças pareciam ter perdido alguém que amavam. TSK. João estalou a língua. Ele ainda estava em estado de loucura. Forsworn sempre teve rancor de nórdicos. Você me odeia. Agora. Ótimo. Não posso deixar você para crescer e obter vingança. Um dia. Posso. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.